Graça e paz. Como é que estamos? Tudo bem. A Devani hoje disse que ela estava no melhor lugar do mundo. Que lugar será esse? O melhor lugar do mundo? É dentro da graça de Deus, não é? Dentro da graça de Deus. Vamos orar. Nós queremos, Pai, levantar o nosso coração diante do Senhor. Temos essa ousadia por causa do sangue de Jesus. E diante do Senhor, nós queremos pedir que venhas com o teu espírito de revelação, de amor, falar aos nossos corações carentes. Nós precisamos ouvir a tua voz. Tira-nos da letra, leva-nos para o teu espírito, para o espírito da palavra. E fala a cada um para que em tudo Cristo seja glorificado. Tu sabes como tirar os nossos impedimentos. Nós colocamos isso diante do Senhor. Tu és a nossa sede. Sacia a nossa alma. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Esse tema pode ser visto de várias facetas. Pela graça de Deus, temos tratado isso aqui já há uns 3 domingos. 3 oportunidades sobre a libertação ou a salvação da alma. Vocês se lembram que lá no jardim, quando Deus criou o homem, Ele fez o homem com 3 partes. Então, me parece que está clara essa questão das 3 partes do homem. Não sei se alguém tem dúvidas. Eu sei que alguns estudiosos fazem uma questão de achar que alma e espírito são a mesma coisa. Mas um dos princípios da hermenêutica bíblica, hermenêutica é o princípio de interpretação da Bíblia, é que a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. E quando ela diz que Ele faz separação, a palavra de Deus, que é a única capaz de fazer essa separação. Ela é uma espada de 2 faces, de 2 gumes, que separa a alma do espírito. E parece claro. A palavra de Deus é a única que pode fazer isso. Racionalmente, emocionalmente, nós não podemos entender, ver isto. Mas a palavra de Deus separa a alma do espírito. Ela pode fazer isso. Também o apóstolo Paulo, quando ele fala da santificação, ele diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Ora, ele faz uma diferença. Se no Velho Testamento essa diferença não aparece muito clara em alguns textos, isso não significa que este fato não seja verdadeiro no Velho Testamento. Mas todo o Velho Testamento tem que ser interpretado à luz do Novo Testamento. Quem dá a interpretação do Velho Testamento é o Novo Testamento.
Você pegar o Velho Testamento sozinho, lá para o dia 26 de agosto, nós vamos tratar aqui sobre a questão do judaizante, que é um grupo que quer fazer com que o Velho Testamento seja entendido sem o Novo Testamento. É impossível. Então, a libertação da nossa alma é um dos assuntos que precisa ser tratado, porque muitas vezes uma pessoa que já foi regenerada ainda vive com algumas algemas na sua alma. E nós gostaríamos de estar tratando com a palavra de Deus este assunto, para que nós sejamos libertos. Eu sou uma pessoa que preciso de libertação. Acredito que tu és uma pessoa que também precisa de libertação. Se eu e tu estamos nessa condição, talvez nós precisemos de libertação. Então, a palavra de Deus nos fala aqui em Tiago, capítulo 1, verso 21. Tiago é um livro muito prático e que trata de aspectos da nossa salvação de modo muito prático. Vamos ler, então, juntos esse texto de Tiago 1, 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Preste bem atenção no texto bíblico. Portanto, está ligando a algo anterior. Eu quero fazer este retrocesso um pouquinho. Se você quiser abrir sua Bíblia, vamos abrir aí em Tiago, capítulo 1. Eu vou fazer primeiro uma menção, eu quero tratar isto também hoje à noite e em outro domingo, sobre essa questão da nossa alma, da nossa libertação e também do aspecto do velho homem e da natureza terrena, que muitas vezes há confusão. Muitas vezes se confunde rodo com vassoura. Os dois têm cabo, mas são diferentes. Não, por favor, guarde bem isto, não confunda homem velho com natureza terrena, mas eu não vou deixar a explicação agora. É novela da Globo. Tem a chamadinha. Ele diz aqui no versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E ele entra num assunto dizendo assim: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Eu vou fazer só a pergunta assim: Adão, ao ser tentado no jardim do Éden, ele tinha homem velho? Não. Mas ele foi tentado? Guarde bem isto no seu alforge. Tá? Então, a cobiça, o desejo, a concupiscência, isso são traduções diferentes da Bíblia,
Depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui está o diagnóstico de como aparece o pecado em nós. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Aí ele entra dizendo assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Certo ou errado? Certo. Pois segundo o seu querer, querer de quem? Do Pai das luzes, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja, pois, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, aí entra o portanto. Ele está vindo uma série de ideias, ele mostra como é que o pecado surge, ele mostra como é que a salvação surge, e aí ele mostra o problema depois da salvação, porque nós nos tornamos tardios em ouvir. Eu não sei se vocês se lembram que o irmão Romeu, quando esteve aqui, compartilhou conosco de um modo muito claro que o sacerdote precisava primeiro receber sangue na orelha, depois sangue na mão, depois sangue no pé. E esse sangue da orelha significava e significa a capacidade da santificação do ouvido para ouvir. Ouvir com atenção o que Deus diz na sua palavra. E nós precisamos ganhar algumas coisas importantes. Então, voltando para o nosso texto, o escritor desta carta, que foi Tiago, alguns dizem o irmão do Senhor, outros dizem que foi Tiago o apóstolo, há uma discussão. O escritor desta carta nos fala de modo claro que nós fomos regenerados, isto é, feitos filhos de Deus, pela vontade do próprio Deus. Vamos ler outra vez aqui, Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aqui está bem evidente que a nossa regeneração é uma obra divina, ultimada pela palavra da verdade. Ninguém é regenerado porque quer ser regenerado. Segundo o seu querer. O querer de Deus, o Pai das luzes, que não há mudança e nem sombra de variação, e que toda boa dádiva vem dele, segundo o seu querer. Nós tratamos isto no outro domingo, quando o Senhor estava falando sobre a questão, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que alguns dos judeus que haviam crido nele, não eram libertos, haviam crido. Mas se creu, como é que não é filho de Deus? Porque a Bíblia não pode se contradizer. A Bíblia diz que veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Um parêntese rápido. Não é parêntese do Romeu.
Parêntese rápido. Esse é meu. Não e mas. Quando você ler a Bíblia daqui para frente, comece a marcar não e mas. Muito interessante. O irmão Theodore Austin Sparks, da Inglaterra, irmão muito precioso, fez um estudo comparativo entre o não e o mas. Sempre vai aparecer este não e mas na Bíblia. O não significa que em Malaquias acabou o tempo do velho pacto. E o mas significa que depois da ressurreição, Deus tem um novo povo, um Israel novo. E vai sempre aparecer essas duas palavras, não e mas, ou nem e mas. E aqui ele diz assim: veio para que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Jesus, os quais, olha aí, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Não nasceram do sangue, mas de Deus. Sempre Deus é o autor da obra na vida dos filhos de Deus. Outro parêntese. Nem toda pessoa que está na igreja é filho de Deus. Mas todo filho de Deus está na igreja. Quando eu falo igreja, tem dois sentidos de igreja. Igreja organização e igreja corpo vivo de Cristo. E quem é filho de Deus, muitas vezes ainda não foi liberto. Traz uma série de bagagens que precisam ser tratados. O ser humano no pecado encontra-se morto espiritualmente e dominado por todas as implicações da morte. Ele é um mortal governado pelo medo da morte. Mas Deus, mediante a sua graça, dá vida espiritual àqueles que ouvem a palavra. Ele, vamos a Efésios capítulo 2, verso 1, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. A vivificação no Espírito acontece ou antecede a todas as reações do homem espiritual. Antes de haver uma resposta espiritual, o ser humano carnal precisa nascer no Espírito através da palavra de Deus, fecundada pelo Espírito Santo. É claro que no dia que Adão pecou, ele morreu. Mas ele não morreu. Mas ele morreu. Mas como morreu? Ele não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. Ele ficou separado de Deus. E separado de Deus, todas as pessoas nascem nesse mundo, mortas em delitos e pecados. Onde? No Espírito. Por isso, antes do homem reagir espiritualmente, ele precisa ser vivificado espiritualmente. Como é que estava Lázaro fisicamente na tumba? Mortinho. Porque tem morto e tem mortinho. Nós temos 3 mortos que Jesus ressuscitou.
Um morto de horas, um morto de dia e um morto de dias. Cada um desses mortos estavam mortos. Não há mais morto do que morto, mas há morto mais morto do que morto. Há morto que está mais a tempo na morte que não pode. Esse era o caso de Lázaro. Lázaro era defunto de 4 dias, nem a irmã queria mexer mais no assunto. Cadáver fedido. Mas Jesus chegou lá na tumba, mandou tirar a pedra. Por que que ele mandou tirar a pedra? Qual a razão de tirar a pedra? Lázaro, pela palavra dele, podia vir de lá como um tufo. Alguns dizem que Jesus deu isto para que as pessoas também tivessem uma atitude diante da fé. Uma atitude. Outros acham que era para Lázaro escutar. Mas como é que Lázaro ia escutar? Ele estava morto. Mas só que a palavra de Deus dá acuidade ao surdo. Ele veio para dar com que o surdo pudesse ouvir. Este surdo aí não significa o DA, mas significa o morto em delitos e pecados. Então, Jesus chegou na porta, na boca da sepultura. A sepultura não é esse tipo de sepultura assim. É uma sepultura que você vai descendo e ela é lá no fundo, era uma caverna. Segundo dizem, nós entramos lá e diz que era aquele era o lugar. Jesus chegou na porta e gritou: Lázaro, vem! Algumas versões para reforçar, não é? Vem para fora, sai para fora, só pode sair para fora. Sai! E Lázaro veio todo enrolado, ele veio um charuto, porque ele estava todo enrolado naquela coisa. Mas ele primeiro teve que ter a voz de Deus falando para gerar vida. No nosso caso também é assim. Nós precisamos ser primeiro vivificados. Jesus mostrou com clareza que há 2 nascimentos. Vamos ler João 3:6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Todos nós nascemos neste mundo um dia, conduzidos pelos instintos da carne. Somos uma raça aprisionada pela carnalidade, gerenciada pela alma, e nosso espírito encontra-se separado da vida de Deus. Por isso é necessário um novo nascimento espiritual. Sem esse nascimento espiritual, não há vida espiritual. Isso aqui. Ele não disse assim: o que é nascido da carne foi carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele diz: o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Guarde carne e Espírito juntos. Elas vão andar juntos até a sepultura e até a glorificação do corpo. Isso é assunto. Não confunda a carne com o homem velho. Uma pessoa natural, vivendo na igreja, pode ter uma alma bem educada, religiosamente, e mesmo assim nunca ter nascido de novo. Ela pode ser dotada de muitas qualidades morais e religiosas, mas ainda não é uma nova criatura. O novo nascimento é uma realidade espiritual, produzida espiritualmente pelo Espírito Santo, mediante a palavra de Deus. Vamos ler 1 Pedro 1:23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus,
a qual vive e é permanente. A realidade espiritual é totalmente diferente da realidade física. Totalmente diferente, são campos diferentes. Uma pessoa pode ser educada, nasceu, algumas pessoas dizem, eu nasci na igreja. Tudo bem. Nada demais. Pode até ter nascido fisicamente na igreja. Eu conheço uma moça no estado de São Paulo, que o parto foi feito dentro da casa onde se reunia a igreja. Nasceu ali. Não deu tempo. Eu mesmo, quase por pouco tempo, não nasci no culto de quarta-feira, do dia 14 de fevereiro de 1945, na reunião da igreja. Minha mãe estava lá. E aí saiu correndo e já gritou para uma das minhas irmãs, vai chamar a mãe Coco, que era a parteira da cidade, para cuidar. Quando a mãe Coco chegou lá, o Coco já estava nascendo. E aí foi, quase que foi. Mas o fato de você ser criado numa igreja, ter educação religiosa, vamos falar um pouquinho sobre isto, não muda muita coisa, porque a alma pode ser muito bem educada religiosamente, mas não alcançou a vida espiritual. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda a boina brasa com o boi na brasa. Ficaram por fora, né? A boina brasa é aquela que você bota na cabeça. E o boi na brasa é aquele que você come. Não confunda. Aquele que foi vivificado pelo Espírito, através da palavra, recebe as condições espirituais para se arrepender de si mesmo e crer no Senhor Jesus Cristo como o único Salvador de sua vida. O arrependimento e a fé são atributos espirituais doados através da vivificação espiritual do Pai. Primeiro vida, depois arrependimento e fé. Primeiro vivificação pela palavra, através do Espírito. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Primeiro vida, depois arrependimento e fé. Primeiro vida, depois arrependimento e fé. Ontem eu fui fazer um casamento lá em Maringá. Tinha um casalzinho e eles estiveram no nosso encontro aqui de casais. E quando ele chegou lá, a mãe perguntou assim, filho, como foi lá a pregação? Ela disse, mãe, eu não sei o que acontece comigo, ele fala grego, eu não entendo nada. Tudo que ele falou eu não entendi nada. Eu quero que você entenda uma coisa. Não é a capacidade do pregador que vai revelar, é o poder do Espírito Santo. E é a obra de Deus. Ele falou, eu não tenho visto, dizendo assim, ultimamente um pregador tão precioso para o meu coração do que o irmão Romeu Bornelli. E o irmão Romeu Bornelli foi grego para ele. Não entendi nada. Foi o irmão Romeu? Não. É tapamento do ouvido. Precisa de um cotonete espiritual para desentupir esta cera do ouvido espiritual que não está escutando. Como tem muita gente sentada aqui que está escutando há anos e nunca nasceu de novo. Continua com sua alma governada pelos seus instintos carnais. Precisa nascer de novo. Mas tem muita gente que já nasceu de novo e que ainda está presa pela carne, como eu, pela alma. Prisioneiros de
traumas, de medos, de lixo que foi implantado através dos tempos. Vocês vão ter paciência, mas eu hoje tem a coisa aqui, mas nós vamos até o fim, viu? Se sair daqui meio-dia, quem quiser, depois de 11 horas, pode cair fora, depois nós vamos ter ceia. Pode ir embora, mas nós vamos até o fim. Porque eu hoje estou disposto, muito disposto, viu? O sangue está começando a ferver. Muita disposição. Veja bem, não pense que arrependimento e fé são obras do homem velho, que não são. E não confunda remorso com arrependimento, nem pensamento positivo com fé. Não confunda o segredo, o livro que mais vende-se hoje, no mundo, mais vende hoje, o segredo da atração com a atração de Cristo. Não é homem, é Cristo. Aquele que é filho de Deus, tem o Espírito de Deus habitando no seu espírito e testificando a sua filiação divina, de modo espiritual. Vamos ler Romanos 8,16? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Todo aquele que tem o Espírito Santo habitando no seu espírito é filho de Deus. Mas nem todo filho de Deus tem a sua alma plenamente liberta. Uma coisa é a regeneração no espírito, outra coisa bem diferente é a libertação da alma. É filho de Deus? É filho de Deus. Quem tem o Espírito habitando no espírito testifica com o Espírito. Um tempo atrás, um irmão disse: Glênio, eu tenho certeza de que eu sou uma nova criatura, que o Espírito Santo vive em mim, mas eu tenho um problema. E aí contou o problema. Eu percebia plenamente que o problema dele era um problema da alma, que precisa de uma libertação. Ou salvação, como diz Tiago. É poderoso para salvar a nossa alma. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo, eu serei salvo. Eu fui salvo da condenação do pecado, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, no meu espírito, eu estou sendo salvo na minha alma. Verdade ou não? Estou sendo salvo. E isso não completa de um dia para o outro. Tem um caminhar. É aqui que precisamos ganhar mais iluminação. Um filho de Deus pode ser escravo de paixões, por isso precisa da verdade que liberta. Vamos ler o que Jesus disse em João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Disse aos judeus que haviam crido nele. Essa turma aqui havia crido em Cristo, e portanto, tinha filiação divina, mas ainda era escrava do pecado. Era filho de Deus ou não era filho de Deus? Não, a Bíblia não pode se contradizer. Todo o que crê é filho de Deus. Não é acreditar, mas crer. Depositar sua confiança. A libertação ou salvação da alma, segundo Tiago, começa pelo despojamento de toda a impureza e acúmulo de maldade. Só o espírito regenerado e alumiado pelo Espírito de Deus pode penetrar nas recâmaras da nossa alma e aplicar
o único tópico capaz de promover a purificação da alma e a limpeza do lixo acumulado ao longo dos anos. Hebreus capítulo 1, verso 3, fala de Jesus como aquele que purifica. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. No dia 5 de agosto, se o Senhor assim permitir, nós vamos tratar mais especificamente desse assunto. Cristo, a completa revelação de Deus. Cristo, o sumo sacerdote assentado. No tabernáculo não havia cadeira nem trono, nesse tabernáculo aqui na terra. Mas no tabernáculo celestial há um trono. E nesse trono está sentado o Cordeiro, o sumo sacerdote da nova aliança. Um sumo sacerdote assentado significa que tetelestai. Significa que tetelestai. Sabe o que significa isso? Foi a última palavra que ele disse na cruz. Está consumado. Acabou. Estou assentado. O sacrifício foi plenamente e suficientemente realizado. Pode se sentar. Ó, tem um filho lá fora procurando a mãe. Então aqui, depois de ter feito a purificação dos pecados, ter feito a purificação dos pecados, em forma definitiva. Uma das acepções do despojo, a limpeza da nossa alma é uma tarefa suprema da suficiência do Cordeiro. Não existe lavadeira ou lavanderia que consiga purificar o coração fora do sacrifício de Cristo. Nosso ser é sórdido e nossa alma é imunda. E Jeremias 2:22 diz muito claramente: pelo que, ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Tem jeito. Um irmão nosso, que nós encontramos no shopping, disse-me essa semana o seguinte: um psiquiatra disse que corrupção é uma doença. E que essa doença é contagiosa. E que não tem cura. Eu fiquei calado, olhando a conversa, e daí, quando eu saí, o Espírito de Deus me falou assim: você está vendo? Diz que é doença. Não é doença. É a essência da natureza humana. Que foi que Jeremias disse? Que o coração do homem é o quê? É desesperadamente corrupto. Não é doença contagiosa, não. Você e eu nascemos corruptos. Corruptos e corruptíveis e corruptadores. Nós somos por essência corruptos. Todos os que estão aqui. O preço da corrupção é que pode ser maior ou menor.
Mas não tem ninguém aqui que não seja corrupto, a não ser que você tenha que rasgar a Bíblia. Os deputados do Rio de Janeiro mandaram matar os pombos que estavam do lado da Assembleia, fazendo uma declaração: corrupto, corrupto, corrupto. E eles pegaram e mataram os pobres dos pombos. Mas a consciência deles sabe muito bem. Mas não são os deputados sozinhos. Me lembro da história de um filho de pastor, que o pai ia dirigindo o carro e o guarda parou. E ele foi e colocou uma nota de R$50 na mão do guarda. E o filho estava sentado atrás e disse: pai, bem disse Isaías que o coração do homem é corrupto. E esse pai disse que: meu filho, eu sempre pensei que era o outro. Agora eu descobri que eu sou corrupto. Às vezes Deus permite que a gente veja umas coisas, para a gente ver quem é a gente. Quem é a gente? Irmãos queridos, não há sabão no mundo que lave. Não há omo que lave. Tuca, como é que chama aquele negócio que médico usa para lavar a mão aí? Aquele sabão lá. Hein? Ah, esse bicho aí. Que tira um bocado de coisa, não tira? Mas me disse o médico que ainda fica. Ainda fica muito, não fica? Só das bactérias. E da sujeira do coração. Porque não é de fora que está a sujeira está de dentro. Então, meu irmãozinho, vamos com calma, porque nós só temos um Salvador capaz de nos libertar. Senão vai virar uma arrogânciazinha aí. Eu agora já estou aqui numa posição melhor. E olha, quando você chegar nessa posição que você acha que está melhor, é que está pior. Uma das acepções do despojo é a expoliação de um cadáver. Passar a mão nos pertences dos defuntos foi um dos expedientes de guerra muito usado para o enriquecimento dos exércitos vencedores. Despojar é tirar do morto aquilo que não lhe serve mais. É despir dos restos mortais o resto das suas coisas que lhe cobriam. Despojar é tirar do morto o que não tem mais valor para ele. Ele não está aqui hoje, o Tatinho. Mas o Tatinho foi um dia comissionado por uma família de Sertanópolis para ir identificar o cadáver de uma menina linda, que eu a conheci. Ela ia para uma festa de bodas de ouro, representando a família, toda vestida com roupas de festa, com suas joias preciosas no seu carro, no seu BMW, e ali, depois de Assis, o carro entrou no fundo de um caminhão e essa moça faleceu. E quando ele chegou lá para identificar o corpo, o cadáver, não havia mais nada sobre o corpo dela. Os atendentes e mais gente que veio, roubou tudo, inclusive as partes íntimas, as roupas íntimas, tudo. Isso chama-se despojo. Você rouba de vivo, você assalta vivo, morto você despoja. Arranca tudo, tirou tudo. Tiago usa essa expressão, portanto, despojai-vos. Despojai-vos. Está falando de quem? De morto. Despojai-vos. Tem um texto bíblico que houve uma guerra entre 3 povos, os moabitas, os amonitas e os do Monte Seir contra Judá. 3 povos se juntaram contra um.
Josafá tremeu as pernas, começou a ficar com medo, chorou lá. Aí o Senhor mandou um mensageiro dizendo: não fique preocupado, essa luta não é sua, essa luta é minha. Eu vou entrar nessa luta, você pode ficar tranquilo. Bota cantores para cantarem. E os cantores começaram a cantar. E os 3 povos lá embaixo no vale, 2 se juntaram contra o terceiro, mataram esse terceiro, depois ficaram disputando de quem é a glória, porque é assim que o homem faz. Quem é quem vai receber a glória? Aí se mataram entre si, não sobrou ninguém, e ficou lá aquele mundo de cadáver, e diz que eles despojaram o exército durante 3 dias. O que tinha de riqueza? Foi muita riqueza para tirar, despojo. Só que aqui ele está falando de despojar da impureza e do acúmulo da maldade. Coisa que não presta. Jogar fora esses trapos que nós não podemos levar mais. Tiago fala do despojar da impureza que havia se apoderado na memória da alma. A mente empapada de entulho carece de um real desentupimento, assim como os poços de Isaac precisavam ser desatravancados do seu lixo. Salvar a alma requer a desobstrução de todos os detritos morais e constitucionais de nossa formação. Carecemos de um asseio prolongado e profundo. Vocês se lembram dos poços de Jacó? Vocês se lembram que o livro de Gênesis fala de 4 grandes patriarcas? Quais são os 4 grandes patriarcas do livro de Gênesis? Abraão, Isaac, Jacó. E agora quem é o outro? José. Gasta mais tempo com José do que com os outros, vocês não estão vendo, rapaz? Abraão, Isaac, Jacó e José. Cada um destes teve 4 coisas que fizeram. Cada um fez 4 coisas. Abraão construiu 4 altares. Jacó cavou 4 poços. Isaac cavou 4 poços. Jacó construiu 4 colunas. E José teve 4 sonhos. E essa ordem não pode mudar. Isaac foi o último altar na vida de Abraão, porque Isaac ainda não tinha passado ele tinha ido para a tenda sem ter passado pelo altar. Aí ele precisou uma transformação. Isaac cavou 4 poços. Mas os poços que Isaac cavou foram poços que Abraão já tinha cavado, alguns deles, e que os filisteus haviam entulhado. Filisteu. Cuidado com o filisteu. Esses filhos teus são uns terríveis entupidores de poço. E eu tenho nos meus poços, porque eu tenho muito, eu vou falar sobre isso em agosto, vocês vão ter paciência, se o senhor me permitir voltar do Piauí, porque pode ser que lá eu fique para sempre. Né? Não sei, não é porque eu vou morrer não, é porque o paraíso está lá. Eu tenho medo do impostor que vive em mim, deste judaizante que anda dentro de mim. Este é fruto de muito filisteu, muita coisa de filisteu plantada. A gente se alimenta de comida de filisteu, vai em restaurante de filisteu, senta para comer comida de filisteu na janela de filisteu. Você não entende? Você sai de casa para um devaneio de filisteu, paga a entrada, senta para se alimentar de filisteu.
Hollywood tem uma grande gama de filisteu. Agora começou a entender, né? Entope. Isaac precisava desentupir, porque a água estava lá embaixo, estava entupido. E a nossa alma? E a nossa alma? A higiene da alma exige confissão diante do Senhor para a purificação. O apóstolo João foi categórico quando declarou esse processo em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado, uma vez confessado ao Senhor, é pecado perdoado e apagado. No reino de Deus não há backup ou restauração de um arquivo que já foi deletado. O Pai das Misericórdias não recupera fichário morto. Gente, deixa eu dizer o que é. Backup é um processo da informática, que às vezes uma coisa que foi apagado, foi deletado, o técnico, essa turma, vai lá e traz, busca aquilo que às vezes apagou. Teve um irmão aqui que o computador dele deu um crepe, a pane louca, nada, os técnicos daqui mandou para São Paulo, e lá os caras chuparam tudo e voltaram. A Receita Federal, a turma faz aí umas falcatruas, depois tenta pagar. A Receita Federal tem uns caras especialistas que vão lá, pega tudo. No de Deus, nem hackers conseguem entrar lá para pegar. Uma vez perdoado, não me lembro mais dele. Meu irmão, se você entendesse isso, você ia sair daqui, passar na loja mais próxima, comprar uma caixa de caramuru e soltar foguete. Aleluia! Mas a gente não tem nem noção. Como dizia meu tio, não tem nem loção sobre o assunto. O Pai das Misericórdias recuperando o fichário morto. Quem é esse irmão aqui? O que ele fez? Não, esse aqui. Aliás, nós cometemos um erro outro dia, cometemos erros todo dia, mas elegemos para diácono uma pessoa que não foi batizada. E essa irmã, crente em Cristo Jesus, ainda não passou pelo batismo, como o ladrão na cruz não passou também. Mas vai ser batizada. Já estão querendo criar caso por causa disso. Eu estou botando logo para frente, porque vamos botar um outro, vamos botar logo agora a limpar a coisa, porque nós vamos parar com essas bobagens. Vida de Cristo é vida de Cristo. Um golinho a mais. Confessar os nossos pecados. Quem é que está sem pecado aqui? Depois do processo de expurgação das lembranças inconvenientes e da acumulação da malícia pela obra perfeita de Cristo na cruz, cabe agora o armazenamento da palavra. Também, uma vez que fomos regenerados pela palavra, também seremos santificados pela palavra. Vamos ler capítulo 17, verso 17 de João. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A ênfase do pecado é a autoconfiança. Nós temos uma ênfase no pecado jurídica. E até muitas vezes psicológica. Mas a ênfase do pecado é teológica.
A alma segura em si mesma é tragédia sem a menor solução. A autoestima é um perigo bilateral. Na vida religiosa, a humildade da alma é basicamente orgulhosa. E o seu orgulho vem sempre disfarçado em modéstia. Ninguém consegue se desestimar adequadamente, uma vez que o objetivo do ego é sua exibição na passarela. Sendo assim, a salvação da alma requer mais do que autoestima. Exige quebrantamento e esvaziamento de si mesmo. Eu tenho tanto medo da minha humildade, como tenho medo do meu orgulho. Tremendo. O problema básico nessa caminhada é a disciplina. A alma é por natureza agitada e tem dificuldade com o acolhimento da palavra de Deus, em mansidão. Alguém disse que a nossa era já foi chamada de atômica, mas passou a ser apontada mais recentemente como a era dos calmantes, pois poucos são os que conseguem viver sem algum tipo de tranquilizante. Somos uma sociedade barulhenta e muito pouca gente consegue ficar quieta e em silêncio na presença de Deus. O salmista, no Salmo 62, diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Silenciosa. Enquanto o despertador hoje pela manhã despertava, eu estava sonhando. E o meu sonho era assim. Eu estava conversando com o Senhor. Senhor, aquieta minha alma. Senhor, aquieta minha alma. Minha alma é muito agitada. Eu digo, até no sonho, o Senhor está me fazendo orar. Aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Irmãos, esse salmo me tem falado o coração. Somente em Deus, ó minha alma, espera. Silenciosa. Silenciosa. Matthew Henry disse que um leão na causa de Deus precisa ser um cordeiro na sua própria causa. A coisa mais difícil no mundo é tornar-se manso diante do silêncio educativo do Senhor. Calar e esperar pacientemente na operação de Deus é mais difícil do que conquistar um esquadrão rebelado. A vida moderna tem um movimento turbulento de almas inquietas. Mas o Salmo 62, verso 5 continua: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente, porque dele vem a minha esperança. Não só a salvação, mas a esperança. Espera silenciosa. A salvação da alma implica na libertação do ativismo e na implantação da quietude no acolhimento da palavra de Deus. A mansidão é a marca registrada daquele que tem o controle do alto em sua vida e por isso tem autocontrole para abrigar a palavra de Deus em sua experiência. A mulher mais, talvez uma das mulheres que deu grande contribuição no século XVII na Inglaterra, eu faço do lado de cá, e aqui, faço do lado de cá. Ela sentava numa cadeira, e botava a toalha na cabeça. Chamava-se Susana Wesley. Ela não tinha um lugar. Era mãe de 18 filhos.
não tinha a máquina de lavar, não tinha fogão, não tinha micro-ondas, não tinha liquidificador. Eu botei do lado de cá, não tem problema não. Não passa. Não tinha nada disso. Não tinha, só tinha um banheiro, 18 filhos, mais o marido. A hora de orar, o que ela fazia? Botava uma toalha na cabeça. Quando ela botava a toalha, os filhos quietavam. O que mamãe está fazendo? Ela tinha uma Bíblia embaixo da toalha e um espírito em busca da presença de Deus. Mas nós não temos tempo. Nós não temos tempo. Nós hoje temos geladeira, micro-ondas, máquina de lavar, telefone, temos computador, temos tudo que tem facilitado o homem. Facilitado. Eu vi uma paráfrase que eu vou contar aqui ligeirinho. A paráfrase é assim: o dia da criação de Deus e o dia da criação do homem. No primeiro dia criou Deus a luz. No primeiro dia o homem esfregou um pau contra o outro e fez o fogo. E aí ele vai descrevendo: Deus fez isso, o homem fez aquilo, Deus fez isso, o homem fez aquilo. No quinto dia, no sexto dia, no quinto dia Deus fez no quinto dia Deus fez os animais marinhos, fez as aves dos céus. No quinto dia o homem fez o submarino, fez os aviões. No sexto dia Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e viu Deus que tudo que fez era bom e descansou. No sexto dia fez o homem o computador à sua imagem e semelhança, e viu o homem que tudo quanto fez não lhe deu mais descanso. Não dá mais descanso. É só para lá, para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. O irmão Joaquim também disse essa semana que esses computadores aqui a gente não dá conta. Você já faz um dia, no outro dia já está trocar tudo, não dá conta. É uma coisa difícil. E nós presos e não temos tempo. Não ficamos... E a alma agitada. A grande batalha da alma é o sucesso, mas a sua vitória é o sossego. A alma precisa de solitude para descansar na presença do Senhor. Não estou falando de solidão ou ausência de problemas, mas da intimidade com Deus em silêncio interno, para asilar com brandura a palavra disseminada em nossos corações. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 26, diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. A instrução espiritual é bem diferente da educação religiosa, pois o nosso Pai nos ensina nos desertos, quando nos retira dos bochichos alucinantes. Sem quietude não há discipulado. Mas não é aqui uma questão tanto de você ficar fora do barulho externo, mas do barulho interno. George Miller dizia que para cada 5 minutos de concentração ele gastava 1 hora de luta. A alma falando, a alma gritando, a alma fazendo coisas, a alma buscando coisas boas. O laboratório de Deus nos leva para a solitude, e neste lugar de intimidade, a presença do Senhor transforma o retirado num companheiro de comunhão eterna. Os filhos de Deus não são eremitas, reclusos, ou insociáveis arredios, mas gente que sabe organizar a sua agenda de tal modo que tenha um tempo especial para a familiaridade com o Pai e sua palavra,
bem como momentos especiais para o relacionamento com os outros membros da família de Deus. Deixa eu lembrar que, mais uma vez, Spurgeon, a rainha da Inglaterra é a rainha Vitória no tempo dele. Lembra-se que foi a rainha que teve o maior número de anos no governo. A rainha Vitória tinha uma penetração, a época vitoriana, a Inglaterra do tempo em que o sol não se punha sobre o império, um governo, um reino imponente. A rainha Vitória pega a sua carruagem e vai à casa do pastor Spurgeon para falar com ele. Chega lá, o arauto desce, faz aquelas pompas e circunstâncias, e vem a moça, a empregada, a esposa de Spurgeon, Susana Spurgeon, era paralítica, ficava numa cama. Spurgeon tinha lá no sótão o seu gabinete. Chega, expressa assim: quando esta porta do gabinete estiver fechada, eu não atendo ninguém, eu estou falando com o Senhor. Mas chegou a rainha da Inglaterra lá na frente da casa do pastor, querendo conversar com um pastorzinho, e o pastor estava com a porta fechada. E a moça ficou desesperada. O que eu faço? A rainha aí, a porta fechada, o que eu vou fazer? Entre a porta fechada do pastor e a presença da rainha, a rainha é mais importante. De tanto insistir, Spurgeon sai, olha e diz: senhora, o que a senhora deseja? Pastor, a rainha da Inglaterra, a rainha Vitória está aí na frente, quer falar com o senhor. A senhora, por favor, transmita à rainha que eu agora estou falando com o Rei dos Reis. Que ela marque uma hora no palácio e eu irei atendê-la. Maleducado. Afinal de contas, é a rainha da Inglaterra. E agora a moça desce tremendo. Tem que dar o recado para o arauto. Quando a rainha recebe o recado, a rainha diz: é com esse homem que eu preciso falar. Ele sabe o que é prioridade. Se fosse eu, estava descendo, correndo. Sim, senhora, dona rainha, vamos entrar, tomar um cafezinho. Se fosse Lula, até o Lula estava fazendo firula. Irmãos queridos, a nossa alma é agitada e a nossa alma quer prestígio e a nossa alma busca reconhecimento e a nossa alma é vaidosa e a nossa alma é doente. Ela precisa ser tratada. A salvação da nossa alma passa pelo silêncio educativo, a fim de aprendermos a escutar a voz de Deus e, deste modo, nos tornar conhecedores práticos da palavra de Deus. Muita gente vive hoje em dia com uma agenda muito cheia e Deus não faz parte dos seus compromissos diários. Estamos tão ocupados que não temos tempo para ouvir o que o Pai Celeste, o nosso Pai Celeste, e consequentemente, não somos praticantes da palavra. Tiago 1:22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Um velho mal-humorado foi a uma galeria com a esposa assistir a um vernissagem. Durante todo o programa, ele esteve criticando os artistas e achando defeito em tudo. Para ele, os quadros eram horríveis e nada lhe agradava.
Diante de uma representação que mostrava um homem com um chapéu torto e um cachecol em desalinho, ele fez um comentário picante e invasivo. Nesta chance, a sua esposa não se conteve e disse com espanto: aquele velho horrível é você no espelho. Lembre-se que quando você estiver criticando alguém, sua imagem está lá, a minha está lá, estampada naquela crítica. Eu me vejo bem nas minhas críticas. Se formos apenas ouvintes da palavra e não praticantes, nos assemelhamos a este velho ranzinza, que não sabe fazer outra coisa senão criticar tudo e todos. Tiago ainda continua no capítulo 1, versos 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Você lembra como é que estava a sua cara hoje de manhã no espelho? Lembra? Estou tentando lembrar como é que eu estava. Já não me lembro mais. Eu lembro da sua, que eu estou vendo. E você lembra da minha, que você está vendo. Mas a minha eu não me lembro como é que eu estava. Não sei se o cabelo está certo. Nada é mais triste na vida da igreja do que uma alma crítica e rabugenta, que não foi liberta ainda e que não se percebe agindo como alguém que é um desmancha-prazer. Libertação da alma é uma obra maravilhosa. Eu sei que o Senhor já me salvou no meu espírito, mas Ele está fazendo uma obra na minha alma, libertando a minha alma. Irmãos, é uma libertação às vezes longa. Quanto tempo o Senhor precisou para libertar a alma de Moisés? 40 anos. Sabe por quê? Eu sempre me esqueço que eu tenho que manter a distância. Sabe por quê? Porque Deus não usa pé de cabra, nem saca-rolha. Ele não violenta. Ele não força. Ele é um elegante cavalheiro. Eis que eu estou à porta. E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Preste bem atenção na ordem do texto. Cearei com ele e ele comigo. Engraçado. Cearei com ele. Quer dizer que o Senhor já trouxe a ceia junto? Já. Eu cearei com ele e ele comigo. Nós estamos aqui, irmãos, nessa hora, elegantemente, sendo convidados pelo Senhor para examinarmos a nós mesmos. Assim, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste vinho. Porque enquanto você estiver fazendo isso, você está fazendo uma coisa muito importante, lembrando da morte do Senhor até que Ele volte. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com
www.palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.